continuidade às comemorações do 12º aniversário do Cairós, vamos receber a nossa querida Gislaine Maura. Gislaine Maura, que é Master Coach, é isso, assim mesmo que fala, Gislaine, corrija aqui se eu estiver errado, Master Coach, é taróloga também, assim, primeiro time aí de taróloga, gente, eu recomendo muito o trabalho dela, e terapeuta, né, Gi? Conta aqui pra gente, seja muito bem-vinda. Hoje a Gi vai falar pra gente de onde vêm os pensamentos sabotadores. De onde vêm nossos sabotadores? A palavra é sua, Gi. Obrigado. Olá, boa tarde. Helder, você me escuta bem? Para saber se está todo mundo escutando bem? Tudo tranquilo? Muito bem, minha querida, muito bem. Gi, você só me dá só um minutinho, desculpa. Eu esqueci de falar. Claro. Eu combinei com a Gi vai passar o recado, vai contar para a gente, vai mostrar para a gente o conteúdo e no final vai deixar aberto para perguntas, né, Gi? Isso, a gente vai fazendo essa dinâmica porque a gente tem um conteúdo um pouquinho grande e a gente vai deixar um espaço para, ao final, todo mundo, se quiser, né, tiver curiosidade, façam perguntas. E aí, nossa, é muito importante que vocês perguntem mesmo, porque, primeiro, que sempre um aprendizado com as perguntas, e segundo, que, por vezes, a pergunta de um pode ser do outro, né? Às vezes o outro é um pouquinho mais tímido, então, é realmente para corroborar aí, né, com o crescimento de todo mundo. Bem, mas deixa eu me apresentar, né? Uma ótima tarde para a gente. Uma tarde de sábado, de domingo, de estudo, desculpa. Ascendente em peixe, gente. Qualquer coisa, pergunta para o Helder por quê. Meu nome é Gislaine Maura, eu tenho a formação, né, em Master Coach, eu sou servidora pública também e como uma segunda atividade eu trabalho nos atendimentos como coach, mas antes do momento desse desenvolvimento todo como coach, eu já era da parte, né, da área terapêutica, porque é um chamado que a gente não tem como fugir. E dentre outras terapias, o tarô como instrumento de autoconhecimento para mim, num primeiro momento, né? Falei, não, só para eu me conhecer, Helder. Gislaine, um dia ainda te vejo trabalhando como isso. Não, imagina! E aí, né, as coisas vão se dando, vão se desenvolvendo, a gente está sempre numa caminhada contínua. E o tarô é minha paixão incrível e eu utilizo o tarô como ferramenta dentro dos meus processos de coaching. Então, o encontro, né, de fazer com que as coisas se completem, o conhecimento é um só, mas essa complementação vem assim de uma forma muito bacana, a receptividade das pessoas é muito grande. Mas antes, né, de continuar nesse viés de assunto, eu quero dizer assim, que é um prazer enorme, né, compartilhar com todo mundo aqui. Eu vejo um monte de gente querida aqui que eu conheço, algumas carinhas eu não conheço, e que ótimo, muito bom ter pessoas novas para iniciar novas amizades, isso é fabuloso. E aí comemorar, né, esse 12º aniversário do Cairós. Eu já faço parte do Cairós há algum tempo, eu faço de tudo, né, para o Helder não me abandonar. Eu começo a falar que eu tô mal, que eu não entendi nada do tarô. Falei, eu não lembro mais dessa carta, como é que é, só para poder ficar dentro do Cairós. E assim, como eu, tem uma galera aí que já está há um tempão, mas é realmente, né, um momento de bastante alegria, 12º aniversário, né, do Centro de Estudos da Consciência. E como responsável, né, gente, a pessoa que muito me auxilia na minha caminhada do autoconhecimento, né, meu mestre, Helder Câmara, que eu tenho, assim, uma eterna estima. O Helder é uma pessoa que realmente faz melhor a minha vida. Então, eu acho que todo mundo aqui conhece, né, ou está conhecendo, e acredito que essa fala seja para todo mundo. Mas o que ocorre, né? Eu, assim, né, contando um pouquinho da minha história, eu já tive várias vezes, né, a sensação, assim, de estar, né, com muitos pensamentos na minha cabeça e virar e falar assim, meu Deus do céu, eu tô me sentindo, assim, perturbada de
tantas informações que vêm. Às vezes eu olhava no espelho e falava assim, Gislaine, me deixa em paz, porque eu queria fugir de mim mesma, porque aqueles pensamentos vinham e realmente assim, eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo e também eu não sabia do que se tratava. Enquanto a gente não sabe, vai no piloto automático, enquanto não vem a consciência, enfim, é como se a vida realmente fosse assim. Então, eu parecia que minha cabeça ia fundir, e porque os pensamentos muito acelerados, né? E deixa eu saber aqui, quem já teve essa sensação aí, né? Essa tomada, assim, desses pensamentos aí, ou põe no chat, ou levanta a mão, sinaliza aí, para eu poder saber. Ai, que bom! Então, não estou sozinha. Gislaine, você está sem a imagem, é isso mesmo? Qual imagem? Eu não estou te vendo. Não estou vendo você. Você está me vendo, Helder? Estou te vendo, sim. Está todo mundo vendo a Gislaine? Acho que é só você aí, Kátia. Tá todo mundo... Dá uma olhadinha aí, Kátia. Então, vou dar uma olhada aqui para ver se eu consigo conhecê-la. Tá bom. Tá. Qualquer ajuda aí, você pede ao Helder, claro, porque eu não vou poder te ajudar, porque eu não entendo nada disso aqui. Qualquer coisa... Para mim você não está aparecendo, não, mas estou ouvindo. Poxa. Olha só, você só mantém o microfone desligado, Kátia, por favor. Só combinar de manter o microfone desligado, tá bom? E aí qualquer pergunta ou comentário, por enquanto, manda pelo chat para ficar melhor. Obrigado, querido. Show! E aí eu já fiquei sabendo, a galera aí sinalizou aí, todo mundo, ufa, não tô sozinha, né? A Rosa, nossa! Eu falei, se eu falar e ninguém falar comigo, eu falo, galera, tchau, porque eu tô sozinha nessa. E que bom que estamos juntos aí. E aí, numa formação, né, de várias formações, eu tive o contato, né, e a oportunidade do conhecimento sobre os pensamentos sabotadores, que é o que nós, né, estamos tratando aqui de uma forma bem ainda incipiente, mas daqui a pouco a gente vai entrar e cada um de nós vai começar a se reconhecer um pouquinho. E aí eu tive contato e eu vi como esses pensamentos, né, aquela aceleração que eu falei, causava prejuízo na minha vida, né, muita dor. E aí eu falei, bora estudar isso a fundo, porque a gente acaba, né, o que serve para a gente é o que a gente precisa aprender, e as pessoas que nos procuram, né, têm toda a chance de nos melhorarmos enquanto terapeutas, enquanto profissional. Então, assim, eu tenho os sabotadores bem lá no topo mesmo, então, porque eu tenho, é necessário sempre estar fazendo contato para ir amenizando, né, minimizando como as coisas ficam. E aí, a gente, né, falando sobre esses pensamentos, a gente está aqui nesse planeta, né, o Edu aí arrebentou aí em várias existências aí, achei muito bacana, né, sobre toda essa abordagem linda, mas a nossa missão aqui realmente é o autoconhecimento, né, é evoluir, é realmente a gente entender como somos e compartilhar o que temos de melhor. E a autossabotagem, né, é olhar para a gente de uma forma assim, opa, peraí, eu quero fazer uma reforma íntima, sabe? Jogar fora que não está muito legal e tal. E assim, tem alguns sentimentos, né? A insegurança, o medo, a vergonha, fazem com que a gente se afaste da nossa essência e a gente não ocupe o nosso lugar no mundo. É como se a gente tivesse, né? E é verdade, como se não é verdade. Nós temos um lugar no mundo. Então, quando a gente não está ocupando esse lugar do mundo, no mundo, em primeiro lugar, né? A gente está ocupando o lugar de alguém e a gente se sente meio que incomodado, porque o encaixe não é perfeito. Então, vir, né? Todo esse conhecimento vai trazendo a gente, vai fazendo com que a gente vá se amoldando e realmente busque onde é o nosso lugar. E aí eu apliquei o teste em mim mesma, né? Tive o assessment lá, apliquei e foi um tapa na cara, né? Eu vi onde eu me atrapalho, onde eu, né, fico, assim, causando prejuízos para mim mesma e tal. Trouxe muita consciência, né? O teste, ele traz um mapa, né? Por onde a gente pode andar de uma forma mais segura, com menos perigo, né? E aí, o que é a autossabotagem? A autossabotagem
a gente fica sempre pensando, né? Uma palavra muito, muito utilizada, e a gente fica pensando o que é a autossabotagem. Eu vou colocar uma figura aqui, rapidinho, para ver se vocês se conseguem perceber como é a autossabotagem. Caramba! Quem nunca, né? Quem nunca se viu numa situação que a gente vai jogando contra a gente mesmo, né? E aí é só uma figura ilustrativa, mas vai fazendo um link com diversas situações que a gente acaba se prejudicando, né? Então, um exemplo, a gente está no mar, quer chegar até a praia, ao invés da gente usar aquela força para chegar até a praia que a gente quer chegar, né, na terra, né, um lugar que a gente possa descansar, é como se a direção mudasse, a gente nadasse para o fundo do mar, para o fundo, fundo, fundo. Aí gasta energia, gasta força. Quando o oxigênio acaba, a gente volta e aí, olha, a praia está na mesma distância. Né? Então, assim, é como se a gente não fosse adiante. Traz uma sensação meio que de prisão, dá muita frustração. Na palavra que sim, da autossabotagem é a frustração. E aí, a nossa mente é a nossa melhor amiga, mas também a nossa pior inimiga. Né? Todo estudo que traz aqui da autossabotagem, dos sabotadores, né? Do livro Inteligência Positiva, do Shihat Chamini, e essa frase dele, né? Fala, pô, minha pior inimiga, mas é verdade. Né? Então, como se a gente tivesse, assim, umas pessoinhas falando dentro da gente, e a gente perde um pouco o contato do que é o momento presente, né? Do que conscientemente está acontecendo. E é muito importante a gente conseguir perceber esses pensamentos para interrompê-los e fazer com que os pensamentos sabotadores percam, né, essa força que eles têm. E aí, de onde vem a autossabotagem? Né? Poxa, de onde vem? Eu não queria, né, ter todos esses pensamentos. Gente, tudo vem da infância, né? Poxa, de novo, infância, eu não queria ter que voltar lá atrás, mas não tem jeito. É na infância mesmo, as frases, os adultos, né, vão resolvendo os seus grandes dramas, os seus grandes conflitos, e aí tem falas que são falas que atrapalham no desenvolvimento da criança. A gente tem a sobrevivência biológica, né, que das nossas necessidades de se alimentar, de dormir, tudo isso, né, dos nossos sistema excretor, enfim, tudo isso é uma necessidade biológica. Mas o sabotador, o pensamento sabotador, ele se instala numa situação de sobrevivência emocional. Quando eu entendi isso, nossa, trouxe assim uma claridade, porque por vezes a gente pensa, nossa, como uma criança sobrevive a uma situação de uma fala muito contundente de um adulto, ou de uma situação de algum tipo de violência, enfim. E aí, essas falas vêm dos adultos, e nós ainda, enquanto crianças, a gente precisa sobreviver. Então, é como se o nosso cérebro criasse, né, um dispositivo em que a gente consiga sobreviver às questões emocionais. Por um tempo, é como se a gente criasse um mecanismo de proteção. Mas a fala dos adultos, porque geralmente são os pais, os avós, pessoas que participam ou do convívio religioso, né? Todas essas pessoas, escolar também, né? Os professores. Então, são falas que, para a criança, são adultos que têm uma importância muito grande. E, às vezes, a criança fala, você é burro, você nunca vai conseguir isso. Né? E quem nunca, né? Talvez tenha passado por uma situação dessa ou semelhante, ou talvez até a gente tenha dito, e ó, tudo bem, tá todo mundo só tentando uma oportunidade de ser feliz, né? Tá todo mundo buscando uma forma de se melhorar, não existe aqui certo ou errado, mas a gente acaba passando por essa situação e por vezes repete, né, esses padrões. Então, assim, para trazer um exemplo, né, que fala assim, nossa, mas como é que seria isso? Vamos supor
uma criança, né? A criança, ela tá ali super feliz e diz assim para o pai, né? Pai, eu tirei 7 na minha prova. E o pai diz assim, mas 7 é uma nota muito baixa. 7 é uma nota muito baixa. Por que você não tira 10? Aí é criança, porque a criança faz tudo para realmente conquistar o amor dos pais. Aí vai, estuda, papai, agora eu tirei 10. Mas quantas crianças tiraram 10 também? Ah, eu e mais 6 amiguinhos meus. Então a prova estava muito fácil. Estava muito fácil, qualquer um tiraria. Né? Só que não existe 11 no nosso padrão, né? É até 10. E aquela criança, ela talvez morreria de tanta tristeza de ver que aquele pai não a apoiou. Mas no mecanismo de sobrevivência, né? Naquele instante, o que ficou a mensagem? Por mais que ela faça, o máximo que ela faça, nunca está bom. E é isso que surge, por vezes, as pessoas que têm o sabotador do insistente. Daqui a pouco a gente vai entrar neles, mas o que é o insistente? Aquela possibilidade de sempre ser perfeito em tudo. Só que a palavra perfeito, né? Perfeito é feito por inteiro, é acabado. Nada nunca vai estar inteiro e acabado. Como o Edu mesmo disse sobre, né, todas as existências, sobre toda essa movimentação, o universo está em constante movimento, não existe nada perfeito e acabado. E aí, como o limite é 10, né, são pessoas que estão buscando o tempo todo o perfeccionismo. Poxa, né, é legal? Sim, mas quando ele entra no excesso, quando faz com que a pessoa, né, abandone algumas coisas para ter aquela atitude perfeccionista, aí é que vem a sensação da dor. Né? Um outro exemplo para a gente perceber. Eu atendi uma moça e ela disse assim, ela fez o teste, igual vocês, né? Pode uma galera aí que tem os gráficos aí, vai observando, porque tem um lugar lá que tem o gráfico dos maiores sabotadores, né? Um índice. E ela me disse assim, e um dos sabotadores maiores dela é o prestativo. E aí, numa condição, né, de sobrevivência emocional, ela me passou que quando ela era criança, ela tinha uma irmãzinha menor e ela o ano inteiro pediu uma boneca de Natal, ela tinha 6 anos de idade, pediu uma boneca de Natal e a irmã pediu outro brinquedinho. Só que na noite de Natal, enfim, a irmã também queria a boneca. E a mãe disse assim, minha filha, você é tão boazinha, dá a sua boneca para tua irmã, ela é menor, e depois eu compro uma outra para você. Né? E aí, na segunda ou terça, né, na semana seguinte, enfim, próximo dia que era possível, a boneca já não existia mais para comprar, né, de uma forma assim imediata. E ela é uma mulher, né, já de 40 e poucos anos, e ela relatou isso como o quê? Como uma fala que veio, então, que sempre é necessário ser boazinha, né, fazer para o outro, né? E assim, é bacana ser bom? Sim, mas aí aquela fala da mãe, ela traz até hoje. Então, num certo momento, nos protege. Mas trazer até hoje faz com que a gente se confunda e traz, sim, sofrimento. Aí vai ter gente que fala assim, olha, minha educação foi ótima, os meus pais são excelentes, eu não sofri nada em casa. Falei, opa, que legal, né? Isso é bem fantástico. Mas a gente sempre frequenta as escolas, tem sempre, né, o bullying nas escolas, assim, frequenta outros lugares de atividade esportiva, que sempre alguém vai pôr um apelido ou vai ter algo que repreenda e que a gente faça, né, faz a gente se sentir meio fora do eixo e vem essas falas que são muito contundentes. Então, assim, todo esse perfil traz o que? Um prejuízo muito de tempo, de energia e, por vezes, afeta até a nossa saúde. E por que é tão difícil mudar? Né? Por que é tão difícil mudar esses pensamentos? Você vê, um evento com 6 aninhos, né? Há 40 anos, ela tem esse mesmo tipo de pensamento. E aí, né, trago aqui a minha vulnerabilidade, um dos meus sabotadores é o prestativo, né? Então, assim, a gente entende a dor, sabe como é que é, e então, assim, mais uma
uma fala bem bacana, né? É um evento universal, todos nós temos todos os sabotadores, então ninguém vai ter o gráfico, não, esse eu não tenho, só tem aquele, não, ó, tô zerado em tudo. Isso não existe, porque para chegar até aqui, a gente se desenvolveu e acabou fazendo contato com muitas situações em que a gente precisou sobreviver de alguma forma. E aí, por que né, é difícil? Primeiro, porque surge, né, na infância, no momento mesmo de sobrevivência emocional, e o cérebro, nosso cérebro, ele é responsável por 35% do desgaste da nossa energia por dia. Então, qual é a tendência? É que ele não gaste energia e fique sempre naquele valor de alguma coisa emergencial. Então, mudar, né, um pensamento, fazer uma nova trilha neural, o cérebro fala, opa, já estou acostumado aqui. Então, é todo um mecanismo, né, que precisa, né, repetir, precisa ressignificar, precisa conseguir compreender que pensamento antigo é esse para se adotar um novo tipo de pensamento, né? O hábito, né, ele requer paciência, é um processo, né, de comportamento que exige bastante dedicação, e por vezes não é só dedicação, é algo que automaticamente, por sobrevivência, para não gastar energia, a gente volta a agir, né, com o mesmo padrão de comportamento. Mas a autossabotagem, né, ela traz dor, traz tristeza. Então, assim, o passo, né, é ter consciência, né, de que esses pensamentos existem, e o melhor, esses pensamentos não são nossos, eles são pensamentos automáticos. Quando eu estava dizendo que aqueles monte de pensamento vinha, que eu me irritava, esses pensamentos não são meus. Assim como a gente tem o batimento cardíaco, a gente tem, né, todo o movimento do nosso corpo, esses pensamentos, eles vêm sem que a gente tenha controle. Então, não somos nós, é um padrão, né, de pensamento sabotador que vem. Então, assim, ufa, é um alívio, porque por vezes a gente se sente muito responsável por estar pensando assim. Então, não somos nós, né? É realmente algo que já está incutido e vem de uma forma muito automática mesmo. E no primeiro teste que eu passei lá para vocês, né? Quem fez pode ter entendido e quem não fez, observa, tem um resultado lá que chama QP, coeficiente de positividade. O QP fala assim, o quanto que a gente pensa de forma positiva por dia, porque existem dois tipos de pensamento, né? O pensamento sábio e o pensamento sabotador. O QP, né, ele vai sair um númerozinho lá de 0 a 100, então, assim, em termos percentuais, quanto do seu dia você tem pensamentos positivos. O número que der lá no resultado é a forma como você pensa positivamente. Eu já atendi um rapaz que o QP dele era 18, e ele é uma pessoa extremamente alegre, sabe, de bem com a vida e tal, só que olha o quanto os pensamentos sabotadores estavam tomando conta do dia dele, ele só tinha 18% de pensamento sábio. E aí, opa, bora trabalhar, não tem essa de achar que não faz sentido ou que existe algo de errado, é só uma constatação para justamente ressignificar e ter uma mudança de comportamento. Bem, o primeiro sabotador que a gente tem, a gente vai falar agora, é o insistente, né? Já dei um exemplozinho. O insistente é aquela pessoa assim, perfeccionista, tudo dela está em ordem, é super organizada, né? Mas ela torna assim um jeito de viver às vezes um pouquinho pesado, né? A pessoa às vezes ela se cobra muito e cobra muito também a excelência, né? Nas atividades, tanto dela quanto do outro também. É como se ela tivesse assim uma régua intangível. Só eu sei fazer. Se fulano fizer, não vai ficar legal. E todos nós temos, tá, gente? A gente lembra às vezes de alguém assim, esse é fulano, opa, mas a gente também tem esse sabotador. Pode ser, né, num nível menorzinho, um pouquinho, mas de alguma forma ele também tá instalado. Não importa o que uma outra pessoa faça, nunca vai estar bom para quem tem o sabotador do insistente, né? Que é o que eu disse lá, aquela criança que na infância, né? E a fala do pai é uma fala por amor, querendo que a criança se desenvolva, né? Mas o sabotador ali protege ela, mas
instalado, né? Então, a pessoa se sobrecarrega muito porque ninguém vai fazer igual a ela, né? Essas pessoas, elas, vamos supor, num trabalho de escola, só elas fazem, não deixam que outras pessoas também participem, porque elas podem errar, podem fazer e não ficar tão do jeito assim que elas querem, né? Elas pegam todas as tarefas para si, né? São pessoas assim, um pouco mais rígidas, assim, um pouco flexíveis, né? E às vezes ela tem um certo pensamento que ela procrastina um pouco, mas é porque, na verdade, elas tentam fazer o serviço tão bem feito, né? Ou atividade, ou texto, ou qualquer coisa, né? Que elas vão sempre se sentir cansadas, porque aí vai, poxa, Gislaine, mas fazer com esmero não é uma característica boa? Sim, mas quando chega no nível de que traz uma dor para a pessoa, né? A figura que a gente tem aí, né? O cara está medindo a grama e fazendo com que o corte seja preciso. Isso é desnecessário, né? Numa grama, algumas coisas precisam ser, né, com medidas precisas, mas ali não. Então, onde tem que ser preciso, é extremamente importante essa característica da pessoa e faz com que ela tenha habilidades bem desenvolvidas, né, em trabalhos específicos. Mas ali é quando já está na dor, quando acha que vai no excesso. Então, o insistente, ele traz essas características. Bom, um ou outro, eu sou um pouquinho assim, né? Aí lembra da mãe, da avó, da tia, né? Aquela tia solteira, não sei o que, não, tudo arrumadinho, você chega, não tem nada fora do lugar, mas também não tem nada para comer, né? Então, é uma merda. Porque, pô, bom é isso, né? Casa que tá meio bagunçada, porque tem a louça para lavar, alguma coisa rolou ali para comer. Então, a gente vai vendo, né, que não dá para ser tão rígido assim. E agora a gente vai falar do prestativo, né? Quem tem aí o sabotador do prestativo. O prestativo, ele sempre coloca a necessidade do outro à frente das próprias necessidades, né? E aí a frase diz, né? Não se despedace para manter os outros inteiros. O prestativo, ele é muito disso, né? A religião, às vezes algumas falas, olha, é muito bom, né, pensar no próximo e tal. Sim, é extremamente importante. Mas quando isso vem na dor, a pessoa, ela esquece de si mesma, ela se anula. Então, por que a pessoa tem esse sabotador do prestativo? Ela sempre ajuda os outros e faz elogios, porque ela quer receber algo em troca, né? Ela acha que não é digno de receber aquele amor, aquele carinho, aquela atenção. Então, faz muito para o outro, esperando algo em troca. Faltou, né, algum tipo de afetividade, então a pessoa busca incessantemente essa atividade no contato com as outras pessoas. E aí é que eu me coloco novamente, né? Eu tenho esse sabotador. Não é gostosinho ouvir, né? A gente fala, pô, não, eu sou super resolvida. Claro que não. Eu me observo e vejo que eu faço isso aí pra caramba. As pessoas têm dificuldade de dizer não, né? São pessoas que, não, sim, né? As pessoas dizem o sim para outra pessoa, mas o não é para ela mesma em relação ao que elas precisam se desenvolver, né? A fala, né, do prestativo, ela nunca é uma fala aberta, ela é sempre uma fala meio confusa, porque ele não consegue se colocar, eu quero isso, né? Vamos supor um casal. Hoje a gente vai almoçar onde? Você que sabe, qualquer lugar tá bom, né? O prestativo, ele tem dificuldade de falar o que ele tem vontade. E qual o problema? Né? Então, assim, quando todas essas frases, né, esses comportamentos vão vindo, opa, então, se talvez em algum momento eu agir assim, agora não, agora eu vou escolher. Porque um dia um escolhe, o outro, né? E assim, não fica aquele peso de, nossa, eu estou sendo super egoísta. Não, porque vários acontecimentos vão ter, ora, né, de acordo com a vontade do prestativo, ora, com a imposição, talvez, né, de algum outro sabotador. Né? Temos vários aqui ainda. E aí, o prestativo, ele não gosta de conflito, parece que, assim, conversar sobre alguns assuntos vai causar algo negativo, e não, através dos assuntos, através da fala, é que se chega,
né, a um ponto comum de resolver e tal. E aí, né, para quem já andou de avião ou para quem ainda vai andar, tem sempre aquela fala, né, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, né, em caso de despressurização e tal. E assim é a vida. É necessário a gente colocar primeiro as máscaras de oxigênio na gente, para depois colocar numa pessoa que tenha mais idade, menos habilidade, ou colocar numa criança. E o prestativo, ele quer pôr no outro. E aí, ele pode ficar sem oxigênio, né? Porque aí a criança talvez não tenha habilidade, a mãozinha tão alta para conseguir ajudá-lo, né? Ou a pessoa com alguma incapacidade. Então, é perceber como isso acontece e falar, caramba, deixa eu mudar isso, porque traz uma sensação assim, eu faço tudo para fulano, tá vendo? E ele é ingrato. Nem vê o tanto que eu fiz. É um pensamento mesmo, né? É um pensamento de quem tem o prestativo. E aí, né? Opa, trazer a mente e vamos fazer uma mudança aí, estamos juntos. Qualquer um que queira conversar sobre isso, a gente monta um grupo dos prestadores, né? Os prestativos aí. O hiperrealizador, né? O hiperrealizador, o hiper, né? Já vem, né? Esse excesso mesmo. E aí vem como o hiperrealizador funciona, né? Ele é focado em tarefas, né? Ele trabalha demais, são os workaholics, né? A gente vê as pessoas que trabalham muito, ele tem que estar sempre ligado à tarefa, o que ele precisa fazer, ele faz tudo que tem que fazer de hoje e ainda de amanhã. Então, assim, realizar é importante? Sim. Mas quando ela entra num momento que, por exemplo, pode estar com a família, né? A figura aí, pode estar com o filho e tal, a pessoa está sempre focada em realizar tarefas, realizar coisas. E o que acontece? Elas se perdem um pouco do que aquilo traz como realização e só foca mesmo, aí terminou aquela tarefa, vai para outra, como se ela colecionasse troféus. Ah, ganhei em primeiro lugar isso, agora eu vou para outro e tal, e aquilo fica ali, né, largado, é como se só quisesse atingir aquele objetivo, né? A pessoa não descansa, não desliga. São pessoas que arrumam casa o dia inteiro e limpa a casa e vai, não, agora eu vou passar só um paninho por cima, já tiro. Então, assim, vem, né, fazem 100 coisas, deixou de fazer uma, ela pensa, eu não sirvo para nada, né? Então, vem essa dor, né? Então, está sempre olhando para o que falta e não para o que ela fez. Ela se cobra demais, né? E para o hiperrealizador, as pessoas que não realizam tarefas, elas não têm o menor valor. Nossa, fulano é muito preguiçoso, faz nada o dia inteiro. Mas é um outro ser, né? Com outras características. E assim, a gente não vai ter valor pelo que a gente se produz ou não, né? E para o hiperrealizador isso acaba acontecendo. Ele tem ele fica muito indignado com quem não faz nada ou faz muito. Então, assim, gera estresse, né? A pessoa, às vezes, por vezes, falta um pouquinho de cuidado com o corpo físico, com as necessidades emocionais, porque está muito focada em realizar tarefas puras e simples, né? Então, a gente vai vendo aí, cada um vai, né, vai se observando, vai observando alguém próximo, né? E agora a gente vai falar da vítima, né? A pessoa que tem um sabotador vítima, né? Aí é igual aquilo, ó, né? Ó, vida, ó, azar, tudo acontece comigo. Ah, porque, né? Se fosse com outra pessoa, dava azar, mas é comigo, dá errado. Né? Aquela fila, você tá na fila do mercado e tal, aí você vai para outra, aí aquela outra fila vai rapidinho, né? Quando você vê, a pessoa só estava esperando o outro chegar com aquele carrinho lotado de compra, né? Tinha alguém assim na fila, você achou que só estava com um pacotinho, aí chega, né, o marido, a esposa, o filho, traz aquele carrinho lotado, né? Então, tá vendo? Porque a pessoa deu maior sorte, eu não, para mim sempre dá errado. Então, a pessoa tem, assim, uma tendência a ter um pensamento e ver o lado negativo sempre das coisas. Porque ele não percebe que várias vezes ele entrou na fila e a fila estava pequenininha e resolveu. Mas não, é como se ele foca tanto no negativo como se aquilo fosse algo
se repete o tempo todo e não tem condição de ser assim, né? Por vezes vai acontecer, mas para o outro também vai, né? É uma dinâmica que é variável, né? E tudo acontece de errado é com ele, né? É dificuldade daquela coisa, pô, deixa eu levantar, sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima, que é uma atitude bem assim de uma reação positiva. Né? Então, assim, eles têm planos para as coisas darem errados, né? E ele sempre foca no negativo para quê? Para ter a afeição das pessoas. É como se as pessoas, né, tivessem uma certa pena, uma certa compaixão, e vai atingir a atenção das pessoas através desse vitimismo, né? São pessoas difíceis, por vezes, de se relacionar. Algumas pessoas se afastam delas, são pessoas assim, um pouco cansativas, né? Mas aí, passar a mão na cabeça de quem tem um sabotador vítima, né? Reforça o lado negativo que elas têm, porque o que elas querem é essa afeição. Então, assim, não é uma atitude muito legal para quem tem esse pensamento. E aí, né, o vítima nunca ele é responsável pelas situações, sempre ele põe a culpa em alguém, né? E aí na figura tá, né? Não é você, sou eu. Mentira, é você sim. Né? Tipo assim, pô, deixa eu pôr a culpa em alguém porque eu tô sempre agindo de forma correta. Quem tem um sabotador vítima, ele nunca é responsável por nada. Sempre alguém que fez algo errado. Helder, sinaliza para mim, está muito rápido, porque eu sei que tem a questão do tempo e eu não quero ultrapassar, tá? Só um minutinho, então, Gi. Posso só te fazer colocar uma coisa assim? Eu acho que o ritmo está fluido, está legal, as pessoas estão conseguindo entender bem. Eu só queria o questionário, eu não sei se está dando todo mundo fazendo o link com o questionário dos sabotadores, assim, Uhum. Até eu tô falando na ordem mesmo que vem o resultado lá do teste, né? Para como eles aparecem, para as pessoas ir vendo. Na hora das perguntas, às vezes alguém vai, opa, né? O meu deu isso, deu aquilo, como é que é? Eu acho que na hora das perguntas, para quem fez o teste, vai ser legal perguntar. Eu sinalizo aí, se alguém não estiver entendendo, né? Se alguma coisa estiver confusa, fala para você. Senão a gente dá essa passada, né? Para ter essa noção. E na hora das perguntas, as situações podem ficar um pouquinho mais claras. O que você acha? Legal, perfeito. Então, manda, pessoal que assim, pode mandar aqui pelo chat e eu, né, sentindo, a Silvia está fazendo o link com o teste, legal. O pessoal está conseguindo fazer link com o teste, né? Isso que é importante também. Eles estão conseguindo responder aí, porque eu não tenho acesso Eu passo. Então tá. Isso. Qualquer coisa, para tudo, porque o interessante é realmente compreender, né? Então, qualquer coisa, você sinaliza aí, a gente para e faz, né, para todo mundo, para a gente estar na mesma página, para todo mundo, né, chegar juntinho e tal. Perfeito. Bom, a gente vai falar do hiperracional. Desculpa. Assim, a Cíntia, que a Cíntia fez uma pergunta que eu acho que vai dar para ajudar a entender mais assim. Show. Assim, para todo mundo. A Cíntia perguntou aqui no chat se as maiores notas é o que ela precisa trabalhar. É isso mesmo? Assim, sim, pessoal? Sim. Isso. O que der, né, no gráfico, o que der mais alto, perto ali do 9, do 10, são os maiores sabotadores. Os que são mais baixinhos, está tudo bem. Porque todos nós vamos ter um tanto, né? Igual eu já falei. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá, para daqui a pouco a gente conseguir, né, tirar as dúvidas aí. O hiperracional, caramba, hiperracional, muito racional, né? Então, o hiperracional, ele adora ser assim, né? Ele pensa que ser uma pessoa diferente, de levar tudo na racionalidade, aquela pessoa é fraca. Nossa, fulano, sentimentalismo barato, né? Então, ele assim, ele acha que ele é o máximo em ser assim. São pessoas extremamente lógicas, né? Inclusive nos relacionamentos. São pessoas assim, bem... até nos relacionamentos eles colocam essa lógica. E aí, por vezes, né, podem ser considerados frios, não significa que as pessoas são frias, né? Gente, só lembrando aqui, são situações que nos trouxeram dor e hoje a gente age assim.
Então, o que é bacana? É ver como autoconhecimento e perceber que o outro também passou por todos esses processos e às vezes não age do jeito que age por pura presunção ou prepotência, né? Algo aconteceu na vida da pessoa que talvez faça essa pessoa agir assim. Isso vai ressignificando, a gente vai tendo uma visão muito mais de compaixão com a gente mesmo, né? Por ter esses pensamentos, por ter esse tipo de comportamento, e em relação ao outro também, né? E realmente os hiperracionais, eles são pessoas intelectualmente superiores, geralmente são pessoas que são bem inteligentes. Eles ficam bravos, né? Essas outras pessoas são emocionais demais, eles acham que tudo é mimimi, né? E para ele alcançar o que quer é só mesmo com o uso da racionalidade. E às vezes eles falam assim, se chorar vai resolver alguma coisa? Chorar não vai resolver nada, né? E o outro está lá naquela emoção do momento e o racional, o hiperracional, que tem o sabotador, né? Porque ser racional é positivo, mas aí quando, né, a racionalidade vem no excesso, traz, né, como se essas pessoas fossem indiferentes. E eles veem, né, as situações, as pessoas como robôs, como algoritmos, né, como um código de programação. Eles gostam de ser admirados pelo intelecto, né? Nossa, fulano é tão inteligente. Mas, por vezes, eles intimidam as outras pessoas porque limitam um pouco o contato, né? E aí, tá todo mundo mesmo nessa tentativa de se melhorar aí. E aí, agora a gente vai para o outro sabotador, que é o hipervigilante. Então, a palavra também já traz, né, uma ideia aí para a gente. O hipervigilante, ele vê perigo em todas as situações. Peraí que eu vou ali na padaria comprar pão. Um exemplo. Meu Deus do céu, mas eu posso comprar pão, pode chover, a bateria do meu celular pode acabar. E se eu atravessar a rua e me atropelar e eu tô sem celular e a pessoa que eu precisar avisar, ela não vai saber que eu fui atropelada e fui para o hospital, né? E aí ele já leva a sombrinha, porque pode cair um temporal, não sei o quê. Então, são pessoas assim que elas sofrem por antecipação. Eles sempre acham, e assim, é como se na mente da pessoa tivesse um motorzinho de ansiedade, a pessoa fica assim, sabe, o tempo todo alerta, atento. E isso gasta muita energia, porque a pessoa não dá uma relaxada, não fica de boa, né? E se eu sair de carro e não tiver vaga de carro na rua, meu Deus do céu, dá uma volta, uma hora você vai achar a vaga, né? Mas assim, isso para a pessoa é algo que paralisa ela mesma, tá? Faz com que às vezes ela não saia de carro porque pode não ter vaga de carro e vai a pé. Beleza, ir a pé, tá tranquilo, mas por vezes ir de carro pode ser algo que gere um conforto maior, seja, né, algo que seja necessário naquele momento. Então, ela foca em tudo que pode dar errado, né? E fica assim, qual será a próxima coisa ruim que vai acontecer? Um desgaste, né? A pessoa tem um desgaste muito grande, ela volta, ela tranca a casa, ela desliga o gás, né? Aí não estou aqui criticando essas atitudes de zelo, mas é quando realmente a pessoa, né, fica extremada nessa condição. Aí a gente tem o inquieto. O inquieto, né? Inquieto são aquelas pessoas que elas buscam o prazer na próxima atividade, elas não vivem o presente. Então, assim, gente, então bora fazer uma viagem, vamos lá para São Lourenço, todo mundo. E aí o inquieto, né, ele quer chegar. Nossa, essa pessoa está demorando a entrar no ônibus, está guardando as malas. Nossa, tá vendo? Já era para a gente ter andado tanto na estrada e a gente ainda está aqui, porque fulano, olha essa lerdeza, né? Então, o inquieto, ele está sempre projetado em algo que vai acontecer no futuro. E aí, quando chega em São Lourenço, chegou, já não tem mais graça. Aí ele quer a próxima atividade. Onde a gente vai almoçar? Não, vamos todo mundo para o restaurante, não sei o que, não sei o que. Então, assim, às vezes, né, cria um desgaste porque as pessoas não conseguem acompanhá-lo. E ele está, assim, ligado o tempo todo. A gente fala, criança hiperativa, né? Só fala de criança hiperativa. Gente, a criança cresce, tem os adultos hiperativos aí, e são esses aí. E ninguém acompanha o inquieto, ninguém consegue acompanhar tanto o pensamento quanto coisas que ele faz
ao mesmo tempo. São pessoas que não têm constância nas situações em que elas fazem. Vamos supor, em termos de emprego, cada hora começa a trabalhar numa empresa, cada hora começa num projeto, né? E é como a gente diz, né? Ligado no 220, né? Tá com pulga na cueca, né? Não para sentada, a pessoa não para sentada, ela anda, ela vai, ela fala com o outro, não sei o quê. E aí ela tem uma insatisfação o tempo todo, né? E aí, se a gente pegar lá na condição de sobrevivência, essa pessoa passou por algo assim muito impactante que ela não consegue encarar o momento atual, porque em algum momento ela trouxe muita dor. Então, para não ter que fazer contato, às vezes as pessoas perdem, quando crianças perdem entes queridos. Eu atendi uma moça e aí saiu esse sabotador como um dos maiores, talvez até o maior, e aí conversando com ela, trazendo ela, falou assim: Gislaine, eu perdi o meu pai quando eu tinha 5 anos. Então, assim, a dor daquela criança perder o pai, todo mundo vai fazer com que ela preste atenção em algo diferente do que, né, trabalhar aquela dor. Então, mais uma vez, né, a galerinha aí que vive acelerada aí, vamos compreender, né, algo de bem, assim, difícil aconteceu. Mas, às vezes, a gente se enxerga nessa aceleração toda aí. E o que o inquieto pensa? Eu não posso parar. Eu preciso viver intensamente, porque a vida é só uma. Eu preciso viver muito. Então, são pessoas que viajam muito, pessoas que fazem muitas coisas e tal. E aí, né, vamos vendo aí o que cada um dos seus testes aí foram achando como resultado. Não sei o resultado de ninguém, e aí daqui a pouco a gente vai compartilhar esse momento. O controlador. O controlador, ou ele está controlando algo, ou ele está fora de controle. Ele tem tanta obsessão pelo controle, de controlar coisas, pessoas, horários, o que as pessoas fazem, o que as pessoas até pensam, que ou ele está controlando ou ele está totalmente fora de controle. E aí até as atitudes das pessoas. Vamos supor, né? Tá o namorado, a namorada. Aí o namorado olhou para o lado, né? Se a namorada tiver um perfil de controlador, ela vai pensar: mas você está olhando para quem? Né? E pode ser o contrário também, né? O namorado controlador, caramba, eu tô olhando a paisagem. Não, você tá olhando, enfim, como pode, né, querer controlar o olhar do outro? Mas fazemos isso, né? Temos essas atitudes também e gera muita ansiedade, porque não existe controle no resultado, existe controle na ação. A gente sabe como a gente vai agir, mas aí o resultado, né, uma coisa muito interessante desse ano, né, um evento, né, deu-se o nome de pandemia, né, essa pandemia toda em relação ao Covid-19 e tal, né, recebeu essa nomenclatura, mas assim, realmente veio um aprendizado muito grande que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, mas veio de uma forma coletiva, né, trouxe esse ensinamento de uma forma coletiva. E, por vezes, o controlador, às vezes, ele manipula as pessoas ao redor, né? E aí eles acabam sempre assim, muito sobrecarregados, porque eles querem, às vezes é difícil eles delegarem tarefas, eles fazem tudo, eles querem controlar tudo. E aí né, a busca mesmo de perceber como esses pensamentos vêm, né? E para ele, ele quer mandar o tempo todo, né? Quer sempre. Então, por vezes, são pessoas que ocupam, né, cargos de chefia, de líderes, mas tem que ter um pouquinho de cuidado como é que está isso em controlar, porque gera um desgaste muito grande em quem controla e em quem é controlado. E aí a gente vai falar do esquivo, né? O esquivo, ele é aquele que ele tem uma cabeça pensante, mas o corpo paralisado. Sabe essas pessoas muito teóricas? Não, porque a hora que eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho grandes projetos, agora eu tenho um projeto, agora eu tenho outro, mas ela nunca consegue fazer aquilo que ela tem em mente, né? Por isso a cabeça pensante num corpo paralisado. E aí ela precisa enfrentar as situações. Né? Ela acha que conversar, também dirimir alguns conflitos, são pessoas que fogem disso. Ah, você é de esquerda ou de direita? Ela prefere sumir a ter que se posicionar. São pessoas que têm dificuldade em se posicionar porque podem não agradar um ou outro ou porque aquela situação é algo que é difícil.
Os esquivos, eles miram nas atividades mais prazerosas, mais fáceis, as coisas difíceis eles vão deixando acumular. Eles não se expõem, né? Eles não se colocam enquanto pessoas que têm uma opinião formada e tal. E aí são aquelas pessoas que têm um comportamento passivo-agressivo. São pessoas bem tranquilas, bem calmas, tá sempre de boa. Mas quando estoura, eu falo, gente, mas fulano é de boa, por que estourou? Né? Vai aceitando aquilo com passividade, é como se fosse engolindo goela abaixo, mas uma hora estoura e aí é meio agressivo. Então, é um comportamento que traz muito sofrimento também para quem tem o esquivo enquanto sabotador. Né? Então, ele tem que perceber o valor que ele tem e se posicionar, que se posicionar, lógico, toda escolha, né, tem uma consequência, mas para ele, às vezes, é um pouquinho difícil. Por quê? Porque ele tem medo de perder conexões com pessoas, de não ser aceito, né? De não estar ali, do não pertencimento. Então, o esquivo, ele traz essa situação. E aí, a gente vai falar de um que a gente ouve sempre, né? É o crítico. Ah, o crítico, poxa, como a gente se critica, né? No teste, lá no final do relatório, vocês vão ver lá embaixo, tem uma bolinha assim, e que ele vem o tanto de crítica, o quanto a gente é crítico. E aí o crítico, né, às vezes ele age por raiva, por culpa. O crítico, ele domina todos os outros sabotadores. Ele é como se fosse um chefe da gangue lá dos sabotadores. E aí, por vezes, né, por raiva e ficar muito preso a pensamentos passados, a pessoa ela se critica muito e tem às vezes pensamentos: eu não sou capaz, eu não tenho mais idade para isso, eu não mereço, as pessoas vão me criticar se eu fizer isso. Né? A gente mora numa cidade pequena, eu sou de Volta Redonda, o povo mineiro, né, o povo foi para Volta Redonda trabalhar na CSN mineiro. Nossa, o que a vizinha vai falar, né? Comportamento bem mineirinho mesmo e tal. A vizinha vai, nossa, vai sair de chinelo, né? Eu lembro que hoje a gente anda de chinelo, eu era criança, andar de chinelo era uma coisa, né? E o que a vizinha vai falar, meu Deus do céu, né? Se eu soubesse desde criança, foda-se, eu já teria dito mais tempo, mas que bom que eu sei agora, né? E é assim que eu tenho lidado com essas situações, ainda bem, porque durante muito tempo eu me importei demais mesmo. Então, é a voz que põe a gente para baixo, né? Aquele medo do julgamento. E aí, como eu já falei que o nosso cérebro tende a economizar energia, qualquer movimento diferente para ele é ruim. Então, o crítico, ele é o nosso, ele vem, né, dos primórdios, daquele tempo em que a gente ainda vivia nas cavernas e, tipo assim, qualquer situação ali fora pode ser um risco, um perigo. Então, né, olha para si, se critica, o outro também, e as situações. Então, ele tem 3 viés de crítica. Tem de si mesmo, né? E que, por vezes, as pessoas acabam se pegando a erros do passado. Ah, porque, tá vendo, se eu tivesse agido diferente, hoje o meu filho, ou hoje, né, a minha vizinha, o meu parente, o meu cunhado e tal. Enfim, a gente vai colocando essa crítica em relação a gente, principalmente nas atitudes do passado. A crítica ao outro, né? Por que anda de cabelo azul? Gente, qual o problema? Quem disse que cabelo tem que ser de uma cor só, né? Então, assim, essa crítica muito no outro, como é que o outro se veste e, né, a gente aprendeu muito a criticar esse tipo de comportamento, agora realmente está havendo uma abertura de mente para deixar o outro ser do jeito que ele quer. E a crítica às circunstâncias, poxa, eu moro no Brasil, né? Se o Brasil fosse um país menos corrupto, talvez eu pudesse ser uma pessoa melhor, talvez eu tivesse mais chance, talvez eu já tivesse uma vida mais próspera, se aqui não tivesse tanta corrupção. Então, né, a crítica às circunstâncias de fazer com que tais circunstâncias sejam responsáveis por algo que a pessoa não consegue ver, né, uma vida assim melhor. Então, é muito importante a gente saber o nome do sabotador. Por que eu vim, né, falando aqui
Vocês até me desculpem, foi um pouquinho, né, rápido, mas para a gente ter o tempo das perguntas, porque eu vim falando muito rápido. Saber esse nome, né, a gente chama até rotular, né, trazer esse rótulo, esse nome, é importante para, então o meu crítico está me dominando em relação a quando eu me vejo de uma forma como se eu tivesse errado o tempo todo, ou ao outro, né? E aí, se é o inquieto, se é o hipervigilante, porque o resultado está aí, né, de quem fez, e a pessoa, né, cada vez que a gente vê o tipo de comportamento, a gente se enxerga minimamente naquele comportamento e, por vezes, muito, né? Então, saber esses nomezinhos aí traz uma clareza para qual é o ponto inicial dessa jornada, né? Porque tem como minimizar, tem todo, né, uma devolutiva desse teste que vocês fizeram, né, para poder fazer junto com vocês e ver como isso acontece na vida de vocês e depois usar, né, ferramentas do coaching, né? A gente tem ferramentas específicas para cada tipo de sabotador para minimizar esses efeitos. Mas aí, bem, uma coisa que eu quero falar com vocês bem legal. Eu vou fazer um sorteio para um de vocês ter essa devolutiva. Eu vou fazer a devolutiva para um de vocês. E aí entender melhor como individualmente todo esse processo de sabotador acontece. Porque a gente viu aqui de uma forma bem ampla, né? Para todo mundo ficar no mesmo pensamento, todo mundo conseguir perceber, né, pelo menos num primeiro passo, como isso vai governando os nossos dias. Não é um assunto, né, bem assim, legal de se falar, igual o Helder sugeriu aí, um dia a gente, né, ter um momento livre, poxa, tem tanta coisa bacana para falar, mas é muito importante que a gente lide com essas situações, porque elas trazem um dia a dia assim, que não é bacana, e não é de hoje, né? A gente traz isso desde da infância, mas é necessário ressignificar e tem como minimizar esses pensamentos. E aí, como é que ficou, né, todo mundo aí nesse momento, para me passar, né, Helder, você vai coordenando aí como as pessoas se sentiram, como é que é isso, se acharam que faz sentido ou não, né? Vamos ver a opinião aí das pessoas aí, como é que ficou, se alguém tem perguntas, meu sabotador é esse, meu gráfico deu, né, de tal forma, estamos aí para poder tirar essas dúvidas de vocês aí, gente. Gi, é interessante que o último slide estava lá com copiado o mesmo slide do anterior, né? Estava lá só com um título diferente. Não, tá de boa. Mas assim, e aí eu saquei logo de cara que estava assim. Eu falei, gente, olha como eu sou crítico. O meu olhar já foi direto para a falha. Eu não estava falando de você, não, tá, Fê? Nem você, Lilian, que perguntaram aqui. Assim, eu já tinha identificado. Falei, gente, a Gi colocou isso de propósito para identificar o nosso crítico. Assim, valeu. Só que não, já falei, ascendente em peixes, né? Tinha que vacilar, não dava para não vacilar. Aí, o que ficou? O que ficou aí de... A Bruna tá rindo. Bruna, tamo junto, Bruna. Tá rindo, né, Bruna? Tem alguma coisa em peixe também? Tá, eu nem sei ainda do que vocês falaram, porque eu não vi erro nenhum, tá? Mas beleza. Vamos lá, né? As perguntas aí, todo mundo, o que tem para dizer do seu próprio teste, como é que foi saber disso tudo, né? Se vê em alguns comportamentos, como é que é? Bom, Helder, fechei no tempo que a gente tinha programado, né, de 1 hora para abrir, meia hora para vocês, uma oportunidade assim bem legal. A gente está num ambiente seguro, né? Todo mundo aqui tem
né? Tá numa mesma caminhada, igual eu expus, né? Qual é o meu sabotador e tá tudo bem, porque eu observo bastante para melhorar cada vez mais. Eu tenho prestativo e esquivo como os meus sabotadores mais altos. Então, eu vou, né? A gente está aqui e quem se sentir, né? Se fizer sentido querer perguntar, falar um pouquinho do teste, se não também, a gente tem, né? Essa máxima aí do respeito. A palavra está aberta. Pode abrir o microfone e falar, Dilson. Estou vendo o pessoal erguendo a mão, pode abrir o microfone e falar. Olha só, eu fiquei agradecer pela palestra, foi ótimo. Eu fiz o teste ali antes, estava acompanhando. Você, em um momento ali, uma coisa que eu fiquei em dúvida, em um momento, nem dúvida, que foco dá. Você falou, tem gente que, por exemplo, para o prestativo aparece lá nível 9, nível 10. E o meu, assim, tá tudo meio que... Eu fico até com dificuldade em exatamente qual que eu focaria, exatamente. Porque, por exemplo, o mais alto deu 7 e o menor deu 5. E tem um monte com 7, 6,5. Eu fico assim... Ô, Adilson, fala só uma coisa para mim. Quanto que deu o seu QP? Você consegue 57. É aquele de 0 a 100, não é isso? 57. Tá, Deu porque 57. a gente junta as duas informações, porque elas fazem muito sentido, né? Então, você está com seus sabotadores que não são tão altos assim, né? Qual que deu 7? Aí mais de um deu 7, é isso? Não, só um deu 7 foi o prestativo, que eu concordo plenamente. Legal, legal. Mas assim, bom. aí já tem dois não, tem 3 com 6,5 e o restante 5,5 e 5. Eu fiquei assim, nossa, estão tão próximos que assim, o prestativo realmente, ele ressalta e eu acho que bate com o que eu tento identificar como meus sabotadores. A questão da infância, exatamente, daquelas marcas. Esse ano tem sido um ano que eu fiz e identifiquei algumas coisas do meu passado por mim mesmo e até sonhos que eu tive aí, acho que me trouxeram algumas coisas que me despertaram para certas situações do meu passado que eu achava que foi só uma situação incômoda. E não foi. Marcou de algum modo, principalmente o tema confiança, que está ligado muito à questão do prestativo. Pelo que eu entendi da... Com certeza. Mas era mais essa leitura mesmo, porque eu não vi... Porque eu lembro que quando eu li, falava assim, você vai pegando os que estão mais exagerados, assim, que mais marcam e vão trabalhando, não é? Só que o meu deu tão próximo, tem 4 ou 5 ali, muito próximo ali, que eu fiquei assim, eu mexeria com todos ou focaria só em um ou dois e... Então deu 7 o prestador, os outros 2 deram como se fosse um empate técnico ali, né? Uma diferença muito pequena. O prestativo deu maior e você conseguiu se enxergar com atitudes, né, do prestativo, mas porque você fez, né, uma releitura da infância, você disse agora, e conseguiu perceber algumas atitudes que são próprias, né, de se instalar o sabotador. Quando trabalha o principal sabotador, todos os outros melhoram, né? Porque aí quando você trabalhar isoladamente o prestativo, os outros vão ter uma numeração melhor. Mas olha, a boa notícia, né, que você está com seus sabotadores numa numeração, um nível bem baixo, né? Eu tenho testes que estão assim, 10 no topo, quase todos, 9, 10, 9,5, 10, né? E tudo bem, estamos aí, né? Cada um às vezes enfrentando alguma situação um pouco mais complicada e realmente acaba trazendo. Mas você está com... Os sabotadores estão te atacando um pouco aí, que bom. Pegar e trabalhar o prestativo, né? Olhar um pouco mais para você, se colocar na agenda, né? Opa, isso é ideal ou não para eu fazer agora? Eu tô rompendo comigo em relação ao que eu estou fazendo para o outro, né? Então são pensamentos assim que você começa a ter e é importante porque você vai se ver nessas situações e opa, peraí,
né? Você vai falar, ó, pensamento sabotador, tem que ser bonzinho e tal. Isso aí é péssimo, né? Fica a síndrome da boazinha lá, e isso é péssimo ser boazinha. A gente tem que ter de tudo, né? A gente tem que ser bom a hora que tem que ser bom e tem que ser justo. Na verdade, a gente precisa ser justo, né? Porque até a palavra boazinha, ela vem com um estigma, né? De algo que tá assim, né? Traz um certo desequilíbrio. Não num contexto, né? Num outro contexto mais infantilizado, mas aqui dentro do que a gente está trabalhando agora. Mas bacana, Dilson, que espetacular isso, nada. Poxa, muito, muito legal a sua participação e a gente só vai crescendo. Bom, ou vocês falam ou eu vou ter que apontar e não vai ficar legal, né? A Cíntia ergueu a mão aqui. Obrigada, Dilson. Oi, Cíntia. Pessoa, Cíntia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gislaine. Prazer te conhecer. Prazer. Uma pergunta. Qual é a correlação que você começou a explicar para o outro rapaz que eu poderia fazer, então, com o resultado do PQ, né, que fala, com o meu maior... Qual o nome do outro lá? Que eu esqueci, do gráfico. Então, o meu, por exemplo, o maior no gráfico deu... Deixa eu abrir aqui só um minutinho, que eu me perdi. Deu o hiperracional. E realmente eu sei o que você falou aí, eu me encaixei. E falo isso. Mas qual a relação dessa pontuação com o outro para que eu possa, por exemplo, sozinha, né? Ir caminhando e melhorando? O seu hiperracional, só fala para mim, Cíntia, deu quanto? O hiperracional deu 7,5, foi o maior. O meu, diferente do dele, ficou muito lá no alto. Os outros deram 2,5, 2, 1,5, 1,4. Ele ficou bem maior. Tá. E do outro deu 61. O seu QP, né? Deu 61. O que acontece? A gente faz essa correlação, né, na especialização, porque por vezes a pessoa sabota o próprio teste, né? Existe isso. Mas a pessoa é tão sabotadora que ela vai responder no teste. Não, vou falar isso aqui porque não vou deixar a pessoa me descobrir, não, porque não tá legal, né? Você vê que às vezes é tão difícil, né, a gente encarar as nossas próprias realidades e tal, mas a vinculação desses dois resultados, eles fazem com que a gente saiba se houve manipulação, né? Se a resposta foi realmente como a pessoa estava. Olha só, esse teste não é legal fazer num dia que a pessoa esteja muito alegre. Tem, sabe, tudo assim, algo, né? Novo, né? Alguma notícia extremamente alegre. Por quê? Porque ela vai estar fora do que é o dia a dia comum dela, e nem que seja um dia extremamente triste, né? De situações que acontecem no dia a dia que deixam realmente a pessoa numa situação aquém, né? Como se os sabotadores naquele dia tivessem um pouco mais fazendo, né? Tendo assim, uma ação entre eles muito mais ativa sobre a pessoa. Então, Cíntia, a gente na especialização a gente consegue perceber esse coeficiente de positividade, que é um percentual, aos números, aos níveis que vem, porque às vezes a pessoa tem o gráfico com sabotadores muito baixo e um QP também muito baixo. Existe incoerência. Por quê? Se ela está com sabotadores muito baixos e o pensamento positivo dela está muito baixo, eles não se conversam. Você conseguiu perceber? Então, aí a gente vê que algo não se encaixou. Ou a gente pede para repetir, ou às vezes é o que eu te disse, às vezes a pessoa está num dia que não é a rotina dela, né? E vai transparecer algo que não é o que é cotidiano, né? Porque tanto é que você, nas últimas 24 horas, você teve esse tipo de pensamento, né? São as perguntas. Então, vai traçar, assim, como se fosse um mapa de como você está naquele momento e tal. Respondeu para você, Cíntia? Ou você quer que...
Sim, É porque eu não realmente, acho que a palavra que você falou é a mais importante, coerência. É para ter a coerência de um do outro. E aí, quando você falou você pode se sabotar, né? Eu, por exemplo, acho que jamais podia imaginar que alguém. Eu sei que tem, tá? Quando você falou é que eu imaginei. Mas quando eu respondi, né? Eu respondi de corpo, mas realmente pode acontecer da pessoa responder naquele medo, né? sim. Ah, não vou falar que eu pensei em nada de errado, porque eu vou ficar de boa, né? E aí não adianta, né? O teste é realmente para gente, para autoconhecimento. É realmente a coerência, Cíntia. Não vou ficar falando muito com você, não, porque você é hiperracional, né? Então, deu certo aí? Os números aí casaram direitinho com o outro, ficou de boa? Só uma Gislaine, brincadeira. Oi, oi, Igor. Gislaine, por favor. Oi. Pode falar, Negrinho. Você falou uma situação de você estar, vamos dizer, assim, muito feliz. Comigo aconteceu exatamente o contrário. Eu recebi os testes exatamente no dia em que, aliás, foram algumas sequências de dias em que eu perdi uma grande amiga e eu fiquei muito triste, muito, muito, muito abalado com essa perda. Isso também pode interferir, perguntando. Sim. A gente nem indica fazer nesses dias que são dias assim que né, você não está bem, porque olha só, quando perguntar, você teve, né, pensamentos um pouquinho mais tristes e tal, você teve mais do que o que é normal, né? Porque você estava vivendo um momento de perda, então ele vai trazer uma evidência, né, vai evidenciar pensamentos que eles não são do seu dia a dia. Se você quiser, Negrinha, eu mando de novo o teste, né, pelo Helder para você, da forma que for, para você refazer. E aí se você quiser falar comigo, né, houve uma mudança, aí olha que legal você se perceber num outro dia que você esteja um pouco melhor, tá bom? Respondida a Mais sua uma pergunta? questãozinha. Pode falar. Sim, sim. Só mais uma. O meu QP deu 63. E a maioria dos sabotadores estão mais ou menos nivelados. Eu já tenho um pouquinho de idade o suficiente para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essas coisas. E, óbvio, deu para ver que muita coisa já foi trabalhada, já tem uma percepção desse sabotador atuando. E dos meus sabotadores, eu acho que o que deveria ser mais alto é o autocrítico e, consequentemente, o crítico do outro também. Achei muito legal todo esse trabalho que você fez, muito, muito bacana mesmo. Que Obrigado, bacana. viu? Olha, eu que agradeço a oportunidade, né, máxima, mas olha só, Negrinho, olha só, lá no relatório tem uma esfera que vem o percentual de quanto você é crítico com você, com os outros e com as circunstâncias, você viu, né? Não, não vi. O crítico Eu não aparece no vou ver gráfico. agora. O crítico não Vou ver aparece agora. naquele gráfico que tem todos. Você vai lendo o relatório, ele aparece depois, ele vem uma circunferência e aí ele vem dividido quanto que você é com você mesmo, com o outro e com... Falhou sua voz aqui, Gi. Oi, falhou sua voz. Oi. Como você Deu... aqui, com você tá. mesmo, com o outro, e aí falhou. E quais circunstâncias? Ficou claro, Negrini? Qualquer coisa, é só pedir ajuda. Eu tenho muito a aprender com você, mas a gente troca aí experiências. Esse, acho que não dá para você ver, né? Esse mesmo, isso. Perfeito. Você viu aí que aparecem os três? Sim. Então. Crítico de si mesmo, 6. Crítico das circunstâncias, 6. E crítico dos outros, 6. 6 em todos. Tá muito legal, tá ótimo. Porque às vezes a autocrítica, né? A crítica a si mesmo vem. O máximo é 15, muitas pessoas com 13, 12, 14. E realmente a gente tem, né, essa crítica bem exacerbada mesmo. O importante é, opa, peraí,
quando a gente percebe isso, é ir dando, né, um sossego para a gente, né, ir se acolhendo, não deu para fazer tudo bem, ainda tem amanhã, né, sem ser irresponsável, lógico, mas de uma forma bacana. A Magali falou, também não fiz o teste, né, fiz o QP, vou fazer depois, foi muito forte a colocação de cada sabotador. Depois, né, a hora que ela fizer o teste, bacana. Tentamos ver sua palestra, não festa, não. Pessoas que está pedindo o teste, né, Helder? Aí depois tem que... Está pedindo, perdão. Tive a impressão de ter mandado para todo mundo, mas não, parece falha não. A Rose. A Rose. Eu posso falar? Desculpa. Oi, Gislaine. Claro, oi, linda. Minha querida. Bom te Adorei. ver. Beijo, linda. Adorei a palestra. Como eu pensei que eu não tivesse tempo de ver a sua palestra em função do Edu, eu não me inscrevi, mas aqui estou. Então, se for possível você me mandar o teste, eu gostaria de saber. Obrigada, viu, querida? Claro, claro. Se você não for uma das ganhadoras aí, né? Vai sortear aí, ó. Uma devolutiva. Bota meu nome. Fala pro Éder Paul, é ele que manda, meu filho. O mestre aqui é ele. Se não se inscreveu, não vou botar o nome, não. Por favor. Olha, você vai começar me sabotando já? Você vai me sabotar, cara? Pô, qual é a sua? Muito bom, Rose, isso mesmo. Deixa ele sabotar, não. A crítica ao outro. Não se inscreveu, não pode ver a palestra? Né? Não, abre a sessão aí para ela, né, Rose? Já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, igual a gente fazia, tem que encontrar virtualmente. Com certeza. Não sou mais criança, mas vai me deixar traumatizada. Você tá entendendo? Adorei! Ou é melhor evitar? Melhor evitar, né? Pelo bem maior, né? Passa o teste para a Rose. Ela já está inscrita já, e aí daqui a pouquinho a gente vai fazer o teste. Vai fazer o sorteio, né, Gi? Que está todo mundo também animado. Sim, bora aí. Vamos ver quem vai ganhar aí. Que bom. Assim, ainda tem mais, dá para fazer mais uma pergunta, né, se alguém quiser, mas também a Gi, depois você vai deixar o seu contato para quem quiser tirar mais dúvidas, ter mais elementos. Mas o Carlos quer fazer uma pergunta. Eu vou deixar meu contato. Acho que o Carlos quer fazer a pergunta. Só uma. Então tá. As duas. Podemos imaginar, então, que... primeiro, parabéns, né, por esse trabalho que você trouxe, essa relação pensamento e comportamento. Muito bacana. Então, a gente pode imaginar que esse gráfico dos sabotadores, né, o status de cada sabotador, ele varia ao longo da vida, né? Sim, então, ele varia. Mesmo com essa visão de algumas coisas que você traz de infância, mas mesmo assim, elas perdem ou ganham importância ao longo da vida e esses sabotadores vão mudando de status no gráfico do seu pensamento, né? Mais ou menos isso? Isso. Como a gente, né, faz ali, é uma relação... Primeiro, oi, né, Carlos, querido? Só assim mesmo, né? O Helder proporciona esses prazeres para a gente, né, de encontros maravilhosos. Mas veja bem... se eu tem gente que fala assim, olha, eu já atendi, deu tudo errado aquele teste, viu, Gislaine? Eu não sou nada daquilo, não. Eu falo, meu Deus, você é mesmo, né? Vamos ver como é isso. E aí a pessoa refaz o teste e dá o mesmo, né? Por quê? Porque traz aquela carga dos sabotadores que são mais evidentes, é o que você falou. Teve uma história, teve um momento em que a gente precisou se proteger emocionalmente e se instalou aquilo por uma fala. E fica, né, por verdade até esse exato momento, até que a gente consiga trazer a consciência. Então, é bem comum que os sabotadores eles se mantenham os mesmos. O que vai diferenciando é o momento da vida, igual você falou, por vezes você está criando filhos, outra hora você está, né, numa situação em que os filhos estão criados e você já está iniciando uma outra carreira ou se aposentando, enfim, cada um no seu momento. Então, assim, isso varia também. Mas, de uma forma geral,
a gente se deixa, né? Aquelas falas foram muito importantes e a gente continua a ter os mesmos tipos de comportamento. Agora, quando faz, né, quando tem a devolutiva e vê e faz uma das ferramentas, né, do coach para justamente minimizar esses pensamentos, porque quando ele vem, você consegue identificar e a gente faz com que interrompa aquele pensamento. Né? Esse interromper de pensamento e pensar em uma outra coisa faz com que aquele sabotador não vá gerar, né, essa ansiedade ou isso ou aquilo. Mas, de uma forma geral, Carlos, é assim mesmo. As pessoas refazem o teste, mas deu isso aí mesmo, né? Então, bora encarar, né? Vamos encarar de uma vez que vamos aceitar que vai doer menos. Mas é por aí sim, Carlos. Você fez o seu? Você conseguiu perceber, assim, o gráfico? Fiz tudo aqui, ficou bacana, adorei. Ai, que bom, que ótimo. Uma última perguntinha, só para finalizar, que é uma curiosidade. Você, na sua prática profissional, né, você encontrou pessoas que consideram que o seu sabotador é sua maior virtude? Pois é. Essa pergunta sua é fantástica, fantástica. Tem gente que fala, gente, mas é ótimo eu ser assim, né? Aí cai na resposta. Vamos supor, hiperrealizador, né? A pessoa que realiza muito. Realizar é extremamente importante. Todas as atitudes, né, são muito válidas. Não é bacana quando aquilo está no excesso, entendeu, Carlos? Porque senão... então agora eu não vou fazer mais nada. Eu atendi uma moça controladora, que tinha um controlador na... Falei assim, então agora eu não vou mais pagar minhas contas, entendeu? Não vou fazer mais nada, deixa as contas vencerem, né? Não é isso, não é um chamamento para você ser irresponsável, né? Então, assim, é um chamamento para que você não tenha controle do resultado das coisas, e sim nas suas ações. Se você paga a conta em dia, você não vai ser cobrado, né? Não vai ter seu nome negativado e tal. Então, assim, essa pergunta é muito legal, porque por vezes às vezes a pessoa fala, poxa, mas isso é extremamente bacana, essa característica que eu tenho. É tudo muito legal, sim. Só quando trouxer essa dor de se esquecer de si mesma, quando a pessoa fica exausta de fazer coisas, sendo que ela tem o dia seguinte para fazer, né? A fala do mestre a não fazer sentido, quando aquilo começa a não fazer sentido de forma positiva, mas uma percepção bem legal, até mesmo para todo mundo entender que essas características é que nos levam adiante e faz ser quem a gente é, né, de uma forma individualizada. Mas excelente. A Rose já gostou, né, Rose? Nem fez o teste, está comemorando o quê? Não, comemorou de ver o sabotador de forma positiva, mas acho que ela quer ganhar, Helder. Ela quer ganhar o sorteio. Então, bora lá. Obrigado pela resposta. E só para você saber, aqui o meu deu na ordem, né? Controlador, esquivo e prestativo. Opa. Carlão, então aproveitando que você está com o microfone aberto, meu querido... Então, estamos juntos. Aproveitando que você está com o microfone aberto, fala um número, o primeiro número que vier à sua cabeça, de 1 a 49. 8. 8. Então, Gi, eu posso partilhar agora, então, aqui, para a gente achar juntos aqui quem... Claro! Você pode... Então... A Rose é 49, né? Ô, Rose, pelo amor de Deus. A Rose ficou 49, Helder? Não sei aqui, peraí, vamos ver aqui. Eu vou partir. Carlos, poxa vida, você não entendeu a dica? Era 49, cara. Olha lá. Ele nem você ajudar a coleguinha. Olha só, gente. Ele tem o controlador como sabotador. Não, assim, não faz com ele, não. Vamos contrariar, não, que é perigoso. Mas ele não está em muito destaque em relação aos outros, não. Está ali junto. Olha só. 8. Magali. Cadê você, Magali? Ganhou, que legal! Que legal, Magali! Agora que eu entendi. Por que você não falou antes, que eu já fazia um controle aqui. Bacana.
É isso aí, legal, gente. Contato com a Gislaine. Quem quiser também saber mais, assim, a gente vai ter que realmente costurar por aqui, gente, para, né? Ai, que pena. Para continuarmos aí com o trabalho. Agradecendo a Gislaine, uma salva de palmas. Muito obrigado, Gi. Parabéns, querida, pela excelente palestra, pela apresentação. Ai, gente, obrigada. Linda, uma delícia. Obrigada. Muito, muito obrigado. Você quer falar? Ai, gente, nossa, muito bom. Quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer, né, a oportunidade. Agradecer, tá ouvindo? Agradecer a oportunidade, né, de compartilhar esse momento. Ô, Helder, eu faria qualquer coisa por dias só pela gratidão que eu tenho a você, né? Você é uma pessoa maravilhosa, eu amo você, falo isso publicamente. Tamo junto. Eu acho que todo mundo que está aqui, a galera é bem fã mesmo, todas as, né, Helderetes aí, né, todas as meninas aí. E muito bom, né, esse contato, essas pessoas, tirar, né, matar um pouquinho da saudade, conhecer outras pessoas novas, né? Então, que bom que a gente está aqui reunido e num pensamento, né, de sempre dar um passo adiante, né? Como fazer com que a gente seja pessoas melhores em cada etapa, em cada momento, né? O Negrini mesmo falou, eu tenho uma larga experiência, né? Então, como a gente tem a aprender. Negrini, na próxima aí, bora falar que eu quero te ouvir, hein? Gente, muito bom. E é isso. Obrigada mesmo. Aí a Magali entra em contato, né? Se tem meu Instagram aí, o contato com o Helder, fazer essa devolutiva realmente, gente, é uma virada de chave, é excelente, e eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês e atender vocês de uma forma bem amorosa, tá? Obrigada, Helder. Essa é a Gislaine, gente. Essa é a Gislaine Mauro. Obrigado você, meu amor. Muito obrigado. Eu queria aproveitar, assim, fiz esse pedido, né, Gislaine, também em parceria, né, com o Edu, né, também, trazer mais uma vez aqui para quem quiser, assim, doar, pode ser R$10, R$20, R$15, para o CVV. A gente agora, daqui a pouco a Leninha também vai falar com a gente da Cruz Vermelha, né? Quem não anotou e quiser anotar, encontra, assim, como algo que a Gislaine, o Queiroz, em responsabilidade social, né, tá aí nessa parceria. Quem puder, tá bom? São uma entidade que faz um trabalho muito bacana no Brasil inteiro, ouvindo pessoas, acolhendo 24 horas por dia, né? Com assim, apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então, assim, realmente é um trabalho muito, muito bacana. Parceiro nosso aqui também do Queiroz, a gente está sempre fazendo ações aí junto, então recomendo esse trabalho. Conheçam o trabalho do CVV, conheçam assim, precisa conversar com alguém, ou souber de alguém que precisa de conversar, precisa 188 telefone, ligações gratuitas, tá? Até, não sei se continua sendo, mas até pouco tempo atrás era o serviço oficial do Ministério da Saúde de prevenção ao suicídio. Então, assim, a gente é um trabalho de muita credibilidade, muita solidez, assim, já há 60 anos, né, desde 1961. O Queiroz está fazendo 12, eles estão fazendo 61 anos no Brasil. 60 anos. Legal, 59, fazer 60. Ok, pessoal? Beijo, então. Obrigado. E agora, assim, já vi que está aí, já, né? Nossa, também. Gislaine, muito obrigado.